Interessante que a justificação pela fé é o tema principal do livro de Romanos, da Epístola aos Romanos. E este mesmo tema foi o carro-chefe do livro de Abacuque. Os irmãos se lembram? Quando Abacuque estava com tantas questões, quando Abacuque estava fazendo tantas perguntas: Senhor, por que o ímpio prevalece sobre o justo? Senhor, por que a justiça divina demora tanto para chegar? Senhor, por que todas as noites eu faço nadar a minha cama nas minhas lágrimas? Por que eu clamo e nada acontece? Isso no capítulo 1 de Abacuque. No capítulo 2, Abacuque diz assim: me porei sobre a minha torre e vigiarei para ver o que fala comigo. Até agora Abacuque só reclamou, mas agora Abacuque, peraí, tem hora que é para parar. Tem hora que a gente reclama, mas chega uma hora que a gente tem que reconhecer que precisa parar para ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Abacuque para ouvir a voz de Deus, Deus responde para Abacuque. E Deus diz assim: Abacuque, escreve aí o que eu vou te dizer. Essa resposta vai ser não apenas para você, mas todos que vierem depois de você e tiverem a mesma dúvida. Então faz o seguinte, Abacuque: escreve em letras garrafais, escreve em letras bem grandes. Pois não, Senhor, já estou preparado para escrever. Escreve aí, o Abacuque: o justo pela sua fé viverá. Não importa, Abacuque, se Nabucodonosor está vindo, não importa se o ímpio está prevalecendo sobre o justo, não importa se a justiça divina está demorando, o justo vai viver pela sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o ambiente que você está vivendo, não importa o que está acontecendo por fora, o que importa é o que está acontecendo por dentro, porque o justo vive pela sua fé. Esta mesma verdade aconteceu também na vida de Martim Lutero. A história nos diz que uma certa vez houve uma disputa entre muitos conventos daquela época e os agostinianos, e Martim Lutero foi convidado para representar a sua paróquia. E ele foi para Roma com a finalidade de representar a sua paróquia e tirar algumas dúvidas junto com o Papa. A história nos diz que havia uma grande catedral lá em Roma, que o Papa dizia que quem subisse aquela catedral, as escadarias daquela catedral, de joelhos, iria ganhar uma indulgência do Papa. E Martim foi cumprir esta exigência para ganhar a sua indulgência. Quando ele está subindo as escadarias daquela catedral, ele ouve uma grande voz retumbante no seu coração. É a mesma voz que falava para Abacuque. E esta voz disse exatamente a mesma coisa: Martim, o justo pela sua fé viverá. Não é pelas indulgências, não é pelo agrado ao homem, Martim, mas é pela sua fé. O justo vive pela sua fé, quer dizer, o justo é alimentado pela fé, é fortalecido pela fé, é reavivado pela fé, é avivado pela fé. O justo não vive por vista, mas vive pela fé. A história nos diz que Martim saiu dali correndo, envergonhado, porque estava reconhecendo que ele estava pelo caminho errado, e ele foi tratando de logo acertar o seu caminho, acertar a sua vida, e ele então promoveu o que nós conhecemos hoje como a Reforma Protestante. O justo pela sua fé viverá. Estávamos falando sobre as divisões da primeira parte do livro de Romanos, mas as horas correm. Mas quando a gente chega no final da primeira divisão, existem vários outros assuntos que são tratados aqui na primeira parte da divisão do livro de Romanos. Mas quando chega no final dessa primeira parte, lá pelo capítulo 11, no versículo 36, o apóstolo Paulo termina essa primeira parte com um grande cântico, louvando, adorando a Deus pela sua sabedoria. E o apóstolo Paulo começa a dizer: ó profundidade das riquezas,
aleluia, tanto na sabedoria quanto no conhecimento de Deus. Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. O apóstolo Paulo começa a louvar e a glorificar a Deus, porque Deus ele é muito sábio, Deus ele é muito tremendo, Deus ele é muito justo, Deus ele é muito santo. E o apóstolo Paulo continua dizendo no finalzinho dessa primeira parte: porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro antes a ele, para que depois seja recompensado. Porque dele, diz o apóstolo Paulo, para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, e amém. Seja assim mesmo, é ele que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Paulo discorrendo sobre a sabedoria de Deus, sobre os mistérios do Evangelho, ele chega à conclusão que somente Deus poderia ser o detentor de tanta sabedoria e de tanto conhecimento. Nós, através da nossa humanidade, não conseguiríamos compreender tudo isso. Isso me faz lembrar quando Jesus estava reunido com os seus discípulos e perguntou: e vós, se lembra disso? Quem dizeis que eu sou? Pedro, empolgado, talvez pensando assim: eu sou mais inteligente, eu sou mais eloquente, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, sou eu que vou falar. Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus chega para ele e falou assim: Pedro, isso aí que você falou é verdade, mas não foi a carne e nem o sangue que te revelou, foi o meu Pai que está em cima. Aleluia, porque a verdadeira sabedoria, diz Tiago, vem do alto, vem de Deus, vem do Pai das luzes. Então a Ele seja toda glória, a Ele seja toda honra, e a Ele seja todo louvor. Se estamos aqui é por causa dEle, se somos salvos é por causa dEle, se entendemos alguma coisa do Evangelho é porque o Espírito dEle habita em